Já que eu falei de Mariano, goleiro Everson, por exemplo, voltou a treinar na Cidade do Galo, né? Quarta-feira seguramente estará em campo. E aí a pergunta é, lateral direita, Mariano foi escalado, vamos premiar para quarta-feira ou só para dar ritmo, segue no banco, Cabidão? Mariano, para mim, é titular inconteste desse time do Atlético. Sério mesmo? Eu não tenho nem discussão. Guga bem como não, gente, a diferença técnica é grande, cara. É muito grande a diferença técnica entre os dois jogadores. A diferença é absurda. Mariano 100%, jogo de Libertadores, vai Mariano. E eu não vejo crise nenhuma nisso. Não, também não. Muito tranquilo. Também não, mas o treinador como o Turco, que é um cara que gere bem o grupo, aliás, sabe por quê, gente? É óbvio que quando o time tem queda de rendimento, você vai chegar aqui, vai discutir, vai questionar e às vezes chegar aqui e dizer, Turco, você precisa responder. Eu já achei, depois que as cobranças ficaram mais, um tanto quanto mais ácidas para o lado do Turco, eu tenho notado o Atlético correndo diferente. Eu tenho notado um Atlético um pouco mais... Não são os adversários, não? Não acho. Contra o Independente Del Valle, os caras chegaram, os caras ameaçaram, mas eu achei o Atlético um pouco mais intenso, marcando melhor, mais compactadinho, sofrendo menos sem a bola. Segundo tempo contra o Atlético Goianiense, que tem lá suas limitações, até que, mas contra o Independente Del Valle, não, fisicamente eles são muito fortes. E o Tolima, de todos, para mim, é o mais forte fisicamente. Então ele vai ter que na quarta-feira, jogar. Óbvio que eu acredito que possa até encontrar espaço, porque o Tolima precisa ganhar o jogo. Eu imagino que os caras vão dar espaço, que é tudo que o Turco quer. Mas eu estou falando do Turco pelo seguinte: quando o time tem uma queda de rendimento, você chega aqui e cobra. Agora, gente, a situação do Turco não é fácil. E ele tem feito um bom trabalho. Por que não é fácil? Ele não conhece porra nenhuma do futebol brasileiro. Ele não conhece nada do futebol brasileiro. Chegou aqui, pegou um time pronto. Administrar grupo com jogador que não admite ficar no banco porque sabe que está jogando bem. Por exemplo, você acha que é fácil para o Guga? Por isso nós elogiamos o Guga aqui semana passada. Você acha que é fácil para o Guga se ver com uma evolução no time e ainda assim ficar no banco? Aí ele roda, aí o Guga tem jogado, aí ontem jogou o Mariano. Aí se entra, por exemplo, o Mariano na quarta-feira, ele vai falar pro Guga, calma que final de semana contra o Avaí é você. E ele vai organizando. Cara, gerir grupo é difícil, não conhece o futebol brasileiro, não conhece o clube, não conhece um jogador que tá aí, talvez, ele não deve conhecer um jogador do elenco, não, quando chegou, né? Do elenco atleticano, não sabe, não sei se lá no México ele viveu essa loucura do calendário aqui no futebol brasileiro. Não, né? não viveu. Pois é, então, e cara, além disso, Everton, por isso o resultado do trabalho dele é bom, porque ainda assim ele, primeiro do grupo, classificado na Copa do Brasil, mas é adversário, dane-se, os outros estão enfrentando adversários iguais ou até piores. Foi campeão mineiro, ganhou a Supercopa, está no G4 da Série A do Campeonato Brasileiro, a 2 pontos do líder. Então, alto lá, hein? Alto lá, pois não, Vini? Não, só para somar esses fatores que você falou, ainda a sombra da maior temporada da história do clube. O que aumenta muito a pressão para cima dele, porque qualquer deslize, tá dando errado, não tá repetindo o sucesso do ano passado. Então, isso também conta bastante. O trabalho é muito bom. É muito bom. Ô, Rafa, já falei isso aqui em outras oportunidades, brigaram comigo, falaram que eu estava fazendo onda e tal. Você já parou para pensar o que o Cuca representa? Calma que vocês vão entender o que eu estou querendo dizer. O que o Cuca representa para a história do Atlético, cara? Cara, o que o Cuca é estátua no CT do Cuca. O Cuca é o maior treinador da história do Atlético. O Cuca tem os títulos mais importantes da história do Atlético. E o Cuca entregou, no ano passado, o cargo, entregou o que é ótimo por um lado, é problema por outro. E o Turco, que não conhecia nada, chegou e falou, caramba, sabe? Tipo assim, o Rafael Miranda sai daqui hoje e vai jogar lá na China. Cultura é outra, o país é outro, o jogo é outro, a maneira, tudo é diferente, cara. Até você se adaptar a isso e entender o tamanho do problema para você seguir. E aí os números do Turco continuam muito bons, os números do Atlético continuam. Eu não posso olhar para tudo isso, Rafa, e achar que isso é só elenco, cara. Não posso. Não, claro. Porque quando tem queda de rendimento a gente empurra pro Turco, porque quando melhora não tem que ser mérito dele. O Vinícius falou uma coisa legal, que ele tem a sombra do ano passado. A comparação é inevitável, né? Mas o Turco, ele tem muitas qualidades.
né? Para você ser treinador, não é simplesmente você entender de futebol. Você tem que entender de futebol, você tem que fazer boas trocas, tem que fazer a leitura durante o jogo. O seu dia a dia, você tem que ter bons treinos. E hoje, cada dia mais importante, principalmente no elenco como a do Galo, é gestão de elenco. Eu acho que talvez esse seja o melhor, a maior qualidade do Turco. Pelo menos o que a gente ouve, conversa com um amigo, conversa com alguém, o pessoal da imprensa, e a gente percebe que o Turco, ele faz essa gestão, o dia a dia dele é leve, diferente, por exemplo, do Sampaoli, que eu já ouvi de algumas pessoas que, cara, para entendimento de jogo, várias pessoas que conversei, está entre os 3, 4, 5 melhores que o cara já trabalhou. Mas, em compensação, o dia a dia do cara é difícil, é desgastante e isso acaba pesando. E o Turco, por outro lado, ele tem isso, essa gestão, como você falou do Mariano e do Guga, né? Eu até não tão enfático como o Cabido, mas eu acho o Mariano craque na posição. Eu acho o Mariano craque, lateral direito craque. Também acho muito bom. E o Guga, por mais que tenha evoluído nos últimos jogos, tenha o time, o Guga está com um time melhor. Na minha visão, diferente do ano passado, de chegar um pouco atrasado, de não saber a hora de encurtar. Quando tinha que encurtar, ele esperava. Quando tinha que esperar, ele encurtava. Pelo menos é a visão que eu tinha. E nos últimos jogos, eu acho que ele evoluiu muito nisso. Acho que o que ele precisa mais é participar um pouquinho mais no ataque, cruzar mais bola, participar mais de gol. Não sei se o esquema também pode ajudar ou não o Guga. Mas para mim o Mariano, eu acho que é muito acima como lateral, não só do Guga, geral no Brasil. Se não fosse os problemas de lesão, Mariano jogaria com tranquilidade. Ele 100% eu também não tenho dúvida quanto ao Mariano. Ano passado acho que não teve disputa na lateral. Era o Mariano titular absoluto. Nesta a partir temporada, do momento, né, Vinícius? Sim, assim, mas a temporada, o melhor momento do Atlético, quando engrenou de fato, foi com o Mariano, né? Exato. No início realmente tinha um revezamento. Essa discussão sempre entrava. Guga Mariano, Guga Mariano. E depois foi sem discussão nenhuma. Mas eu acho que nessa temporada existe e cabe a discussão. Só que a gente está falando do Mariano, que é um jogador pronto, com uma bagagem extraordinária, futebol europeu também, e o Guga, que é um cara que tem ainda margem de crescimento. Hoje existe uma diferença técnica, mas eu acho que o Guga pode se tornar um lateral tão bom quanto o Mariano. Eu vejo muito potencial. Eu concordo. Potencial, né? Potencial tem, mas a gente está falando... Mas o momento, assim, do Mariano hoje como jogador... hoje é dia 23 de maio de 2022, né? Não dá para comparar, pelo menos na minha avaliação. Mas, daqui 1 ano, 2 anos, 3 anos, obviamente também... por causa da idade do Mariano, né? A tendência é o Mariano cair e o Guga continuar na evolução dele. Mas o Mariano ainda sobra fisicamente. Sobra, né? Ele ainda é um jogador que entrega muito. Não sequência tão grande de jogos mais. Mas quando está em campo, ele entrega tudo. Ele é muito bom. E a tendência, já que há um rodízio na posição, né, Rafa? A tendência é de que o Mariano continue entregando mais, porque ele vai jogar menos, né? Se o Guga teve um crescimento e o Guga vai jogar mais, é natural que com menos jogos o Mariano consiga continuar entregando muito, muito bom futebol. Mas eu acho que ele vai jogar mais ainda, o Everton. Eu acho que o Mariano joga 3, o Guga 1. O Mariano joga 4, até porque depois da cobrança que existiu de torcida e imprensa em relação ao rodízio do Turco, ele passou aí 5 jogos, talvez, sem rodízio. Até iniciou um processo de lesões, tanto do Vargas, Keno, o próprio Mariano, a partir desse momento que ele interrompeu o rodízio que todo mundo cobrou, porque ele estava trocando 8 jogadores. Eu também discordo. O cara trocar 3, 2 peças... Aí não é rodízio, né? Ele estava trocando tudo. Time, Exatamente, ele trocava tudo e eu acho que a cobrança foi até justa. Mas aí já veio o problema da lesão. E o Mariano, enquanto ele estiver bem, eu acho que o Turco põe o Mariano para jogar. E quando não jogar, tem muita segurança de colocar o Guga. Né? O pessoal pega no pé do Guga, mas qual time hoje tem um lateral reserva da qualidade do Guga? Tem. É isso. Cara, isso é privilégio. Não tem. Aliás, o elenco é muito bom, mas méritos para a administração do Turco, que tem feito um bom trabalho.